Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos, dos dois lados da vida. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Do lado de cá, aqui está a Vaninha, né? Vânia Amparo, que está aqui. Hoje já estive com tanto com José Henrique Milan, quanto com a Cleusa Milan. Tivemos também um estudo sobre ESD, o Antônio, que aqui está, né? A Adriana, que não pôde estar conosco presencialmente, mas aqui está, para quem nós estamos mandando as melhores vibrações, porque sentimos muito falta da Adriana nos estudos, né? Aqui nós estamos encontrando também a Valéria, que delícia, né? A Martinha, Claudinha. Gente, esse é um grupo extremamente especial, né? Isso eu digo para os que vão nos assistir depois e para os nossos irmãos desencarnados, pelos quais nós temos grande carinho e grande respeito, né? Aqui nós temos José Henrique Milan, né? Juntamente comigo, fazemos dobradinha numa direção de curso de ESD. Então, todas essas vibrações de bom estudo, de luz, para que os nossos mentores estejam conosco, nos iluminando, já faz parte, né, do nosso grupo de estudo. Aqui nós estamos também com a nossa querida Isabel, enfim, né? E os que vão chegar também. Bom, então vamos fazer aquela apresentação, uma breve apresentação, porque alguns provavelmente nos assistirão depois, né? Então, é importante nós fazermos a apresentação. Então, nós estamos na Web Rádio Cristo Consolador, que é uma rádio espírita. Todos nós encarnados que estamos aqui somos espíritas, mas lembrando que a porta está aberta para nossos irmãos de qualquer outra crença religiosa, nós respeitamos todas as religiões, né? Agora, nós nos atemos mais
ao estudo da doutrina. Então, sobre a doutrina, nós temos um pouquinho de conhecimento, né, para trocarmos. De outros credos religiosos ficaria difícil, né? Então, aqui estamos na web rádio. O nome desse programa é Conhecendo o Espiritismo. Eu gosto muito desse título, que a nossa companheira de ideal espírita, né, a querida Silvia Almeida, escolheu, Conhecendo o Espiritismo. Mas esse programa, Conhecendo o Espiritismo, ele tem como base, vou mostrar aqui para vocês, esse programa tem como base o estudo sistematizado da doutrina espírita, que nós chamamos de ESD, né? O ESD foi elaborado pela FEB. FEB é Federação Espírita Brasileira, né? E nesse livro, no ESD, porque depois tem o EAD, o ESD ele contempla 3 volumes, né? Nós estamos no primeiro volume, que nós chamamos de tomo 1, que é chamado de Programa Fundamental. É importante vocês saberem, né, para quem ainda não tem essa informação, que esse trabalho elaborado pela FEB, ele vai estar completando agora 40 anos, muito tempo, e tempo de dedicação, de busca de aprimoramento, né, para que nós possamos entender melhor a doutrina que nós abraçamos, né? Então, esse é o nosso trabalho. Quem é dirigente desse programa é a Ângela Coutinho. A Ângela iniciou o programa, chegou a conduzir, a dirigir 4 encontros, mas ela precisou se afastar para dar uma atenção, cuidar da saúde do filho, e aí, com muito carinho, nós estamos aqui, eu, todo o pessoal, né, assim, tentando fazer o melhor, né, em termos da qualidade do programa, mas sempre nós estamos vibrando para que o filho da Ângela fique bem, para que ela retorne, né? Isso a doutrina espírita nos ensina, o respeito a quem está dirigindo no momento, né? Ao longo do tempo, a doutrina ela vai trabalhando isso em nós. Bom, como nós estamos na web rádio, antes, uma outra informação. Ângela, desde o primeiro encontro, ela sempre disse que não era para correr, que o importante era refletirmos, entendermos, né? Tentarmos aprender para podermos colocar em prática, mudarmos nossos comportamentos, enfim, nos melhorarmos, né? No estudo que hoje de tarde nós tivemos sobre o ESG, nós falamos dessa maravilha de pedagogia que Kardec, o codificador da doutrina, se apropriou, adotou para fazer a codificação do estudo. Talvez a Carmen, que foi quem apresentou o estudo hoje de tarde, talvez se junte conosco. Foi um estudo assim de grande valia para todos os que estavam presentes. Mas não se preocupem, porque aqui pela web rádio nós também
chegaremos nesse ponto. É porque nós começamos um pouquinho antes. Bom, então estamos na web rádio, é uma rádio espírita, e como toda atividade espírita, nós temos todo, quando se refere a estudo, todo o encaminhamento, né? No início, dividido em 3 partes. Nós temos uma ambientação, em que nós lemos uma lição de uma obra da doutrina espírita, temos uma prece. Nenhuma atividade na doutrina espírita inicia ou encerra sem ter uma prece. Isso para nós é importante, né? E também nos estudos nós lemos um trecho do Evangelho e normalmente vem acompanhado de um comentário. É importante prestarmos atenção no texto de ambientação e na leitura do trecho do Evangelho, que às vezes preferimos um trecho mais curto, às vezes sentimos necessidade de estendermos um pouco mais, né? Lembrando que tudo isso para nós vem pela ação, né? Pelo cuidado da espiritualidade de luz, dos nossos mentores e guias espirituais. Não estamos sozinhos, não falamos sozinhos, né? Bom, então, tudo isso colocado, que é importante, nós vamos juntos. Nós já estou vendo aqui, Márcia também chegou, estávamos juntas também. Nós vamos nos unir em pensamento e em sentimento para fazermos todo o nosso trabalho de ambientação. Para a ambientação, nós vamos trabalhar com esse livro, Fonte Viva. Fonte Viva é de autoria do espírito de Emmanuel, que foi o mentor do nosso querido Chico Xavier. Né? Todas as religiões têm conhecimento de quem foi, né? Esse médium, esse ser humano, né? De tanta amorosidade, né? Então, ele é que psicografou essa obra, mas a autoria é de Emmanuel. Então, vamos fazer a nossa ambientação. A ambientação tem como base a lição de número 62, que tem como título Devagar, mas sempre. Parece até o que Ângela disse ao inaugurar, né, esses encontros do ESG aqui na Web Rádio. Mas vamos lá. Mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. É uma citação de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, vamos ler. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Emmanuel vem nos convidando à reflexão, não é isso? Nada se realiza aos saltos.
E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Então, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre, sem pressa. Para nós e os que forem nos ouvir, que vierem a ler depois essa lição, né, a gente já conhece. Ela vem com a marca registrada desse espírito de luz, Emmanuel.
É exatamente assim. Quando ele diz, segue em frente, age, trabalha. Nós sabemos um pouquinho da história dele com o Chico Xavier. Né? É sempre dizendo, anda, aproveita cada minuto, siga adiante. E ele termina dizendo, guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos. Eu não vou poder melhorar, ajudar o outro, se eu não buscar me melhorar. Né? Então, para quem estiver lendo para a primeira vez, isso aqui faz parte de um conjunto de 4 livros, né? Tem Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. São lições várias. Assim, é o que eu chamo de gotas de luz, doses homeopáticas. Quando nós estivermos desanimados, com certeza, nós vamos lembrar dessa lição. Prossiga, caminha, não perca seu tempo. Utilize seu tempo com coisas edificantes para você e para que você possa ajudar o outro. Bom, na sequência, belíssima lição, como todas, né? Nós vamos juntos, juntando os nossos pensamentos, sentimentos, procurando prestar atenção, pelo menos um pouco de agitado, às vezes não deixa nos percebermos o dom da respiração. É bom que a gente coloca para dentro, quando expiramos, colocando tudo que tem de ruim para fora, tentando nos renovarmos. Né? Então, vamos juntos na nossa prece de abertura. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas. Jesus, mestre dos mestres, médico dos médicos, caminho, verdade e vida. Toda a espiritualidade de luz, a espiritualidade superior que comanda, que dirige todos os programas da Web Rádio Cristo Consolador, aos nossos mentores e guias espirituais, nossa imensa gratidão por aqui estarmos, pela nossa saúde, pela nossa disposição, pela nossa motivação. Gratidão pela doutrina espírita, que ilumina nosso caminhar, que nos conforta, nos mostra o caminho correto, certo, a seguirmos em prol da nossa evolução espiritual. Gratidão por tudo. E pedimos proteção, que possamos ser intuídos, inspirados, e que cada um consiga perceber, sentir o que mais sentido desse encontro de hoje faz para cada um de nós. Sabemos que somos seres que temos nossa subjetividade. Somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes com o passar do tempo. Nos inspire, nos oriente, estejam conosco
para que esse grupo de irmãos que só tem um objetivo: o conhecimento da doutrina espírita, pois aprendemos que a doutrina espírita não tem culto, não tem seita, não tem sacerdote. Ela tem as leis divinas e os ensinamentos de Jesus e a codificação da doutrina como nosso guia, como nosso mestre. Gratidão, e pedimos permissão, então, para iniciarmos o nosso estudo. Gente, é sempre... nem sei se eu dei boa noite para ler, mas ela já está aqui. Enfim, boa noite para todo mundo. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Nessas preces, eu fico bastante emocionada. A gratidão, ela se apossa de mim, né? Nós tivemos uma oportunidade de sentirmos um dia, e isso veio claro, o que seria de nós se não fosse essa doutrina. Não. Com certeza, nós não estaríamos, mesmo que num degrau pequenininho, já caminhado. Né? Então, é gratidão. Bom, vamos ver onde nós paramos. Na semana passada, nós terminamos o roteiro 2. O roteiro 2 que nós terminamos, nós fechamos o módulo 1. Módulo 1 teve como título Introdução ao Estudo do Espiritismo. E o nosso estudo que nós concluímos na semana passada, foi o roteiro 2 do módulo 1, que tinha como título Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Né? Só para recordar, para a gente conseguir fazer uma ligação. O objetivo específico do roteiro 2 foram analisar os pontos principais da doutrina espírita, conforme explicado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Segundo, refletir sobre a necessidade da observação desses pontos para a preparação da unidade doutrinária do Espiritismo. E com uma observação, nós vemos objetivos, né? E nós passamos normalmente para os subsídios, né? Nós não trabalhamos a parte de dinâmicas das sugestões. Nós não teríamos possibilidade de fazer isso. Bom, e só um dado importante. Nos subsídios do roteiro 2, que apresenta esses princípios da doutrina espírita, ele está resumido, condensado, consolidado para aprofundamento. Procurar, pesquisar no Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Ali eles vão estar bem mais detalhados. Gente, eu acho que, na pior das hipóteses, quem fizesse a leitura atenta, atenciosa desse item 6 da introdução, teria uma mudança muito grande de comportamento.
ficar claro que depende, as tuas companhias, elas dependem da sua escolha. E ali vem no beabá explicando. Dependendo do que você escolher, você será bem assistida ou mal assistida. E quando mal assistida, eu não faço só mal a mim, eu faço mal aos meus familiares que convivem comigo, com as pessoas que eu convivo, a casa espírita que eu frequento, o meu local de trabalho. Aí eu só vou espalhando coisas ruins. Então, isso nós já passamos, é só um item importante de ser lembrado, né? Então, mas antes de começar, hoje está sendo meu dia de esquecer, eu não li um trecho do Evangelho. E isso, para nós, é importantíssimo. Então, graças a Deus, aqui nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ler um pouquinho do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Não foi escolhido aleatoriamente. A orientação que eu tive foi que eu procurasse esse texto. E assim eu fiz. O que é preciso entender por pobre de espírito? Aí tem: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aí diz: aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral, bem-aventurados pobres de espíritos. Como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Eu vou parar por aqui. E vou colocar o que isso, quando eu achei, eu perguntei, mas o que isso tem a ver com o estudo do ESG? Tem tudo a ver. Olha quando diz, aqueles que não acreditam zombam, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por isso, Jesus falava por parábolas. Por isso, o livro dos Espíritos, que é a base sólida do ESG, né? Como ele é apresentado para nós desde a primeira pergunta e vai se seguindo. Não temos entendimento, não temos vocabulário suficiente para que os espíritos possam não explicar. Os que estiverem assistindo esse programa,
e não forem seguidores da doutrina espírita, é só um esclarecimento. Toda a nossa base de estudo, ela segue as leis divinas de Deus, que está contido na nossa consciência, os ensinamentos do Mestre Jesus e a codificação da doutrina espírita. E nós vamos ver no ESG mais adiante. A codificação se dá no momento oportuno, entre aspas, porque no próprio livro dos Espíritos está. Não temos condição de entender o que ali os espíritos tentam explicar, né? Então, o esclarecimento. O codificador, quem trouxe os esclarecimentos foram os espíritos superiores, né? Espírito de verdade, esclarecendo, respondendo. Kardec, ele não é o autor. O autor são os espíritos, né? Chamados de espíritos de escola, espíritos superiores, iluminados, enfim. Esse é um entendimento importante. Então, no primeiro livro da codificação, que é o livro dos Espíritos, está em várias perguntas, né? Vocês não conseguem compreender, é preciso um tempo, mais tarde virá o codificador, e por aí vai. E aqui no Evangelho está escrito isso daqui. As pessoas zombavam porque elas não conseguiam entender, né? Quantas vezes nós nos perguntamos por que Jesus não explicou tudo de uma vez? Não teria mérito nenhum, nós íamos decorar aquilo, íamos esquecer, né? Não íamos aprender nada. O esforço teria que ser nosso, né? Então, para a gente ver a associação que tem entre o Pentateuco e o ESD. O ESD não está solto, né? Então, vamos lá. Nós estamos entrando no módulo 2. Qual o título do módulo 2? A codificação espírita. Se eu sigo a doutrina espírita, ou quem pretende conhecê-la, né, o que nós temos que fazer? Mas vem cá, que codificação é essa? Aonde isso surgiu? Em que bases? Quem que disse isso? É uma doutrina cristã, não é cristã? Então, é nisso que esse início do ESD, do tomo 1, ele vai procurar esclarecer para todos nós, né? Então, o título é Codificação Espírita. O objetivo geral: possibilitar conhecimentos gerais. Não vamos esgotar tudo. Nós temos uma brincadeira, Bárbara já chegou, está aqui com a gente, né? Nós costumamos fazer uma brincadeira que normalmente nós passamos 4 anos num desenvolvimento mediúnico. Aí terminamos. Somos médios na doutrina espírita. Vamos para o 5º ano, que nós ficamos 20, 30, 40 anos. Vamos desencarnar, vamos voltar a encarnar e vamos continuar estudando. Ele não tem fim, né? Então, assim, possibilitar conhecimentos gerais acerca do surgimento e codificação da doutrina espírita e a compreensão da missão de Allan Kardec. Quem é Allan Kardec?
Aonde ele surgiu? Que missão é essa? Quem segue a doutrina ou quer conhecer tem que ter esse entendimento. Bom, sabemos que o EJA é dividido em módulos e os módulos têm roteiros. Tem uns que só têm 2 roteiros, tem outros que têm muitos roteiros, né? Então, nós vamos por exemplo, no módulo 2, no módulo 1, nós tivemos 2 roteiros. No módulo 2, nós estamos tendo 6 roteiros. Estamos começando no primeiro. Então, vamos lá. Que roteiro 1 é esse? Vai nos dizer, o título é O Contexto Histórico do século XIX na Europa. Então, aqui já vai uma informação. A doutrina é codificada. Ela já era planejada, já era prevista, Jesus já tinha prometido, mas nós não estávamos preparados. Então, tivemos que esperar 19 séculos para que a doutrina fosse codificada. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, seguindo a FEB, né, é estudar esse contexto. Que contexto era esse? Esse roteiro ele tem 2 objetivos básicos, específicos. Analisar o contexto histórico do século XIX na Europa. Olha, outra pista. Na Europa, não foi na América do Sul, não foi na América do Norte, não foi na África, foi na Europa. E por que foi na Europa? E por que no século XIX? Então, o primeiro passo é como num trabalho acadêmico. Nós vamos fazer a historização da onde nasceu. É isso. O segundo objetivo é refletir sobre a importância do contexto histórico para o surgimento da doutrina espírita. Então, analisar o contexto, que contexto é esse e por que este contexto foi importante para que se desse a codificação, né? Então, eu estou seguindo o livro. Quem tem, nós estamos seguindo. Conteúdo básico, que é o item 2, que é uma síntese do roteiro. Vai dizer assim: o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. Essa citação, como está escrito aqui no tomo 1, ela vem dessa obra aqui, Caminho da Luz, que é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, né? Só para esclarecer. Depois da codificação que Kardec fez, o estudo continuou, né? Nós temos as obras não só de Chico Xavier, de outros estudiosos, né, autores da doutrina. Então, vamos lá. Esse século XIX, por direito, pode ser chamado o século das revoluções, porque nenhum, até agora, foi tão fértil em levantes, insurreições,
guerras civis, ora vitoriosas, horas esmagadas. Aí a gente dá uma parada, já vi que a Bárbara está aí também, nós damos uma parada e pensamos aqui, ué, foi escolhido esse século, século das revoluções, para que se desse a codificação da doutrina. Mas prossigamos, né? Aí está aqui. Essas revoluções têm como ponto comum o fato de serem quase todas dirigidas contra a ordem estabelecida. É uma insurreição mesmo. O povo se descontentou do que estava assistindo, né? Aí tem quase todas essas revoluções feitas em favor da liberdade, da democracia política ou social, da independência ou unidade nacionais. Então, foi no meio dessas revoluções, né, que, como diz aqui, alguma coisa tinha que mudar. E o povo não estava satisfeito. Aí nós vamos procurar juntar os nossos neurônios, mas por que a codificação aproveita esse momento e se concretiza, né? Então, vamos guardando. No século XIX, as lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Olha que interessante. No meio de todo descontentamento, né? O que acontece? Essas lições, ela vem. A gente sempre diz que a doutrina espírita ela é consoladora, né? Ela não é a favor de guerra. Nós temos um estudo amanhã, às 18h30, em que Marco Prisco diz: não seja favor à guerra, seja a favor da paz. Então, veja, no meio de uma revolução, de uma revolta, vem surgindo a doutrina espírita. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Novamente, a FEB recorre ao livro A Caminho da Luz. Volta e meia, esse livro é citado nas referências bibliográficas do tomo 1. É um livro que nós não devemos perder de vista, não. Então, esse daqui foi o conteúdo básico. No estudo do roteiro 1, nós vamos pular as sugestões didáticas, as dinâmicas, e vamos para o número 4, subsídios, que aqui vai detalhar mais o que foi dito no conteúdo básico. O conteúdo básico, item 2, é um resumo, né? É só para deixar o gosto do quero mais, de gerar a inquietação. Mas por que será? Né? E aqui nós vamos ter as explicações. O século XIX representou uma dessas épocas em que fomos especialmente abençoados pela bondade superior. Epa, peraí. No meio de tanta revolta,
nós estávamos sendo abençoados pela bondade superior, a despeito de todas as dificuldades assinaladas nesse período. Então, olha só, a doutrina espírita ela exige pesquisa, estudo, reflexão, né? Kardec, o codificador, ele sempre veio sendo orientado a que a doutrina é uma fé raciocinada. Então, estão afirmando aqui, é uma assertiva, né? O que aconteceu no século XIX foi uma bênção divina, apesar de todo o ambiente. Vamos continuando. Além das enormes contribuições culturais recebidas, nós vamos estudar isso, fomos imensamente distinguidos pelo advento do espiritismo. Então, está considerando que, apesar de todos os pesares, bênçãos surgiram, tanto da parte da cultura quanto do advento do espiritismo, materializado no mundo físico pelo trabalho inestimável do professor francês. Foi na Europa. Para quem está começando a estudo da doutrina espírita, nós já temos alguns dados importantes. Século XIX, Europa, mais precisamente França, e aqui vai aparecer, que está dito, materializado no mundo físico pelo trabalho inestimável do professor francês. O grupo do nosso estudo de segunda de tarde é belo, é lindo, né? A riqueza com que nós estamos estudando quem foi esse professor. E aqui, ainda, ele é apresentado com o nome completo: Hippolyte Léon Desinat Rivail, que para nós já sabemos, depois nós vamos estudar juntos, né? É o Kardec, que, ao codificar a doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Mas a doutrina espírita ela estimula em nós a inquietação intelectual, né? Para a gente desenvolver a parte moral, essa busca dessa parte intelectual. Por que o nome dele era um? Por que passou a ser Allan Kardec? Não é leitura corrida, batida. É para perguntar, tem que ter uma razão de ser. O século XVIII dá início aos grandes movimentos. As revoluções não começaram no século XIX. O século XVIII, a codificação é XIX, dá início aos grandes movimentos revolucionários europeus que derrubaram o absolutismo, implantaram a economia liberal e extinguiram o antigo sistema colonial, movimentos apoiados nas ideias renovadoras da filosofia e da ciência. Olha que turbulência! É cultura, é todo esse movimento em termos de filosofia da ciência, divulgada nesse século por espíritos reformadores.
Olha como tudo é planejado. Já era planejado antes de Jesus vir. E quando ele vem, ele anuncia que a doutrina espírita ela viria. E começa o terreno a ser preparado. Esses espíritos, eles também recebiam o nome, como está escrito aqui, de luministas, enciclopedistas. Eram os nomes que eles tinham. Né? Então, tais ideias, de acordo com o espírito de Emmanuel, constituíram a base para que fossem combatidos no século XIX. O que era para ser combatido? Erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades, ou seja, né, se utilizavam de Deus para cometerem injustiças, barbaridades. Então, vou repetir, das ideias, de acordo com Emmanuel, constituíram a base para que fossem combatidos. Um do ponto a ser combatido era utilizar o nome de Deus para combater a desigualdade. Tipo, fica feliz por passar fome. Deus não criou ninguém para passar fome. Deus não criou ninguém para ser feliz. Deus não criou ninguém mal. Ele nos, e é justo, nos criou iguaizinhos. Então, por que de tantas diferenças? E continua. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores vários vultos. Ele cita Voltaire, Montesquieu, e por aí vai, que nós vamos falar mais adiante. Aí tem um dado, isso é que nós estamos na Europa. A independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses. Então, é tudo conectado, é tudo interligado. Né? O que acontece lá nos Estados Unidos vai repercutir na França e por aí vai mundo afora. Né? Então, a independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. Né? Então, tem a independência, isso acirra os ânimos, né? Vai acirrar os ânimos lá na França. Em consequência, desencadeou-se um poderoso movimento revolucionário, 1789, ou seja, século XVIII, tudo sendo preparado para chegar no século XIX. Então, em consequência, desencadeou-se um poderoso movimento revolucionário em 1789, ou seja, a Revolução Francesa, considerada o marco que separa a idade moderna da idade contemporânea. Né? Nós sabemos
que a Revolução Francesa foi esse marco, né? Os sucessivos progressos culturais, olha a importância da cultura em todos os campos do saber humano, desencadeados pela Revolução Francesa, foram tão marcantes que o século XIX entrou para a história como o século da razão, assim como o século XVIII é denominado o século das luzes. Isso é uma parte introdutória dos subsídios e nós chegamos na nossa hora. Gravem esse ponto. Então, século XVIII, século das luzes. Século XIX, século da razão. A doutrina espírita, fé raciocinada, não poderia ter vindo num outro momento. Gente, isso não é para decorar, é para a gente saborear, para a gente entender o presente, a embalagem que o Pai fez para todos nós, até chegarmos hoje, né, abraçando essa doutrina espírita que consola, instrui, esclarece. Eu não vou por aqui, porque um sacerdote, o chefe de alguma religião, disse que eu tenho que ir por aí. É porque eu estou lendo, eu estou acompanhando, eu estudo a Bíblia, o Evangelho de Jesus, desde que eu era pequenininha, na igreja que eu era lá, minha família era católica, e eu frequentava. Então, isso é estudo. E só para fechar bem, tudo o que nós estudarmos, nós podemos até vir a desencarnarmos de Alzheimer, mas o que nós aprendemos é absorvido pela nossa essência, pelo nosso espírito, e não volta atrás. Eu acho a coisa mais linda que a doutrina me fez entender. Nada se perde, fica tudo guardadinho. E, no momento, pela intuição ou pela inspiração, nós vamos ser acionados. Amanhã, eu sempre costumo dizer isso, alguém pode perguntar a qualquer um de nós, mas quando essa doutrina surgiu? O que essa doutrina ensina? O que nós vamos responder? Não esqueçam da parábola da candeia, né? Nós somos luzes, somos o sal da terra. Nós estamos aqui não por turismo, não de passagem. Temos um espírito e dele nós precisamos cuidar. Gente, não esquece que o Antônio lembrou para nós não esquecermos o like, né? Gente, olha só, nos próximos encontros, fiquem à vontade, escrever no comentário uma observação, alguma sugestão, acrescentar algo. É mais gostoso assim, porque amanhã os papéis são invertidos. Um estará aqui, eu estarei aí, graças a Deus por isso. Vamos fazer uma breve prece de encerramento, porque Emmanuel, né, nos ensinou disciplina, disciplina, disciplina. Deus, Pai amado, como no livro dos Espíritos, Pai, nós não temos palavra que defina a nossa gratidão pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu zelo. Quem ama, cuida. E você cuida muito. Cuida, Pai, de todos os detalhes das nossas vidas. Então,
só conseguimos dizer uma palavra: gratidão. E como foi a promessa na codificação da doutrina espírita, que possamos ser reconhecida por vós, Pai, pelo nosso esforço de melhorarmos para melhor ajudarmos nossos irmãos de caminhada. Fica conosco em todas as nossas atividades, seja de ordem material ou física, intelectual, como também nas de ordem moral e espiritual. Gratidão infinita. Meus irmãos, gratidão por estarmos aqui, juntos, por vocês estarem aqui. É a certeza de que cada dia entender que é com carinho, é com amor, é com sabor estudar, entender. Eu li que quem gosta de estudar, quem estuda, quem movimenta seus neurônios, corre menos risco de ter Alzheimer. Foi ciência que disse isso, não foi eu, não. Eu não sou da área da saúde, nem da área médica. Um beijo carinhoso, enorme, que todos vocês tenham uma noite de luz, de paz, de tranquilidade, né? Cleuzinha, Milan, é muito bom ter vocês aqui conosco. Vocês também são valiosos. Voltem sempre. Beijo carinhoso. Gente, eu vou desligar, então. Fiquem bem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.